Olá, eu sou Silvia D'Amico e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Hoje iremos falar sobre o que te impede de crescer. Quando eu me pergunto o que me impede de crescer, eu sou o que pergunta ou o que não sabe a resposta. E você sabe a resposta dessa pergunta? O que pode impedir alguém de crescer varia de pessoa para pessoa, mas geralmente envolve obstáculos como medo, falta de confiança, falta de recursos, falta de motivação e até mesmo circunstâncias externas desafiadoras. Superar esses desafios requer autodisciplina, perseverança e busca de apoio quando necessário. Então, sobre o medo, por exemplo. O medo é uma resposta emocional natural a uma ameaça percebida. Uma sensação de ansiedade ou apreensão que surge quando a pessoa acredita que está em perigo. Então, o físico, emocional ou psicológico, ele fica mexido com isso. O medo, ele desencadeia uma série de reações no corpo, né? Como aumento da frequência cardíaca, suor e tensão muscular, preparando para enfrentar ou evitar situações de ameaça, né? E o medo, ele pode ser uma emoção protetora também, alertando-nos sobre o perigo, né, real que está chegando ali. Mas também ele pode ser irracional, causando ansiedade em situações que não representam ameaça real. E isso é bem bacana. A mudança do nosso corpo quando temos medo é muito interessante. Por isso que a gente fala que varia de pessoa para pessoa, né? E agora sobre a motivação, por exemplo. A falta de motivação é a sensação de desinteresse, né? De apatia, que traz a falta de vontade para realizar tarefas ou prosseguir objetivos. Então, ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo desânimo, estresse, frustração, tédio ou falta de clareza em relação aos objetivos. Quando você está desmotivado, é mais difícil se concentrar em ser produtivo e alcançar metas, por exemplo. Superar a falta de motivação muitas vezes envolve identificar a causa subjacente, estabelecer metas claras, né? E encontrar fontes de inspiração e desenvolver estratégias para recuperar o entusiasmo e o propósito. Crescer profissionalmente envolve um esforço contínuo e pode variar de pessoa para pessoa, mas algumas dicas, né, gerais que a gente pode incluir aqui é a educação, né, e aprendizado. Continuar estudando, adquirir novas habilidades e conhecimentos relevantes para a sua área, isso é muito importante, você estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando novidades na sua área. Isso realmente te conforta mais na hora de você receber uma nova tarefa e aquilo te protege até de que o seu chefe perceba que você está inseguro em fazer alguma tarefa que você não domine. Então, isso é muito importante, sempre adquirir habilidades e conhecimentos relevantes para essa sua área, tá? Uma segunda dica aí seria definir metas claras e estabelecer objetivos também específicos de carreira e criar plano, né, para alcançá-los.
Uma terceira dica que eu dou aí também é o networking, né? Construir e manter uma rede de contatos profissionais pode abrir portas e oportunidades. Então, se de repente tem alguém que tá, poxa, não estou gostando mais de estar aqui nessa empresa, não estou mais confortável em atuar nessa área, então pode sim fazer um networking para tirar para te dar essa motivação, tirar esse medo que você sente e poder ir para o mercado com toda uma estrutura por trás do teu currículo, né? Porque quando você apresenta o seu currículo em uma empresa, você está entregando a essa empresa o que você sabe fazer tecnicamente. Mas o seu medo, que é o comportamental, né? A sua motivação, que é comportamental, ela também vai se apresentar na hora de você fazer uma entrevista. Então, isso é muito importante para você se preparar. E também novas atividades, né? Novos desafios dentro da empresa. Isso é muito importante, porque ali naquele momento você vai estar fazendo um trabalho diferenciado, mas você precisa estar totalmente preparado para executar aquele trabalho e fazer a entrega dos resultados exigidos naquele momento, tá? Uma quarta dica aí seria o autoaperfeiçoamento, né? Porque trabalhar no desenvolvimento de habilidades interpessoais é sempre muito importante. Você precisa se autoconhecer. Resolução de problemas e liderança, esse é um desafio que nós temos na nossa carreira, porque quando você trabalha com habilidades interpessoais, você está falando em lidar com o outro também, não somente com você. E aí entra o autoconhecimento, a autogestão, relações interpessoais, que é você se conhecer e conhecer o outro, né? É você respeitar o seu tempo, mas respeitar o tempo do outro também. Então isso é muito importante na carreira, quando você está visivelmente sendo testado de alguma forma, para que você seja promovido, por exemplo, né? Tem muitas empresas que fazem alguns testes, né? Te colocam na experiência naquele momento para saber se você realmente tem essa capacidade efetiva de assumir um novo cargo, um novo trabalho também. Não só liderar pessoas, mas liderar projetos, liderar o seu próprio trabalho e entregas para a empresa, né? Uma quinta dica aí seria: seja proativo, né? Assuma a iniciativa, busque responsabilidades e demonstre comprometimento, né? Porque quando nós estamos falando aqui sobre o medo, você tem que demonstrar esse comprometimento, você tem que mostrar para a empresa, para o seu líder, que você naquele momento é capaz de fazer efetivamente o que você está se propondo a fazer. E nem que isso te dê a oportunidade de crescimento, mas também de estudo em relação a isso, porque você precisa efetivamente trabalhar esses tópicos em cima de uma efetiva mudança, né, no seu trabalho. Uma sexta dica aí é: aceite desafios, não tenha medo de desafios e projetos novos também, né, que o levem fora da sua zona de conforto. É tão bom trabalhar na zona de conforto, as pessoas amam isso, mas se desconfortar às vezes é muito interessante, porque te faz crescer como pessoa, te faz crescer em relacionamentos interpessoais, te faz crescer confortavelmente, né, na sua profissão, porque você cria uma certa couraça, você cria uma blindagem que você enfrenta qualquer desafio com muito conforto, porque você
sabe, você tem o conhecimento, você tem a técnica, você une as duas coisas. E isso é muito importante. E também você se desafiar a sair dessa zona de conforto para crescer emocionalmente. Porque quando crescemos emocionalmente, nós damos um grande passo em nossa carreira, tá certo? Um sétimo item aí, e não menos importante que os demais, né? Mantenha-se atualizado, acompanhe as tendências em sua área. Isso é muito importante porque o mundo ele está muito evoluído e a gente tem que estar se adaptando a todo momento. Então isso é muito importante para a gente, né? Quais são as mudanças de mercado, o que o mercado está oferecendo de novo e o que eu estou fazendo hoje está adequado ou não. Eu posso mostrar mudanças dentro do meu trabalho, se assim me permitirem, e provar que eu tenho essa competência, estou trazendo as atualizações de mercado para dentro da minha empresa, para dentro do meu trabalho e aplicar isso no dia a dia. A oitava dica seria a mentoria, né? Buscar mentoria e orientação de profissionais mais experientes é muito bom. Quando você tem um mentor, o mentor ele vai te acompanhar no conhecimento, ele vai te mostrar os caminhos, ele vai te fortalecer, mas você efetivamente vai estar fazendo, né, aquilo que deve ser feito. E essas orientações, né, de profissionais que têm um pouco mais de experiência que a gente é muito importante, porque você se fortalece, você fica seguro em tomar um primeiro passo, em dar esse primeiro passo. Então é muito importante para você e para a empresa a qual você está fazendo um trabalho ou está desenvolvendo um novo projeto, certo? A nona técnica aí, a nona dica seria: demonstre resultados, né? Mostre seu valor no local de trabalho por meio de realizações tangíveis. Então, mostra para o teu líder, né, que você tem essas competências e que você pode demonstrar os resultados, e demonstre esses resultados a este líder, provando a ele de forma clara que você tem a competência necessária para tocar esse projeto, para tocar esse trabalho, né? Então, para mudar efetivamente de posição. Então, isso é muito importante, essa abertura de demonstrar resultados para a sua liderança. A décima dica seria equilíbrio, né? Trabalho, vida. Mantenha um equilíbrio saudável entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, para evitar esgotamento. Muita gente tem esgotamento, né, profissional em algumas empresas, porque a pressão realmente ela é muito grande. É uma pressão onde você leva para casa problemas, você traz para o trabalho problemas e você vive assim, permeado de problemas, né? Você vive numa construção de querer sair dos problemas e você não consegue escapar. E esse esgotamento, esse cansaço mental só faz com que você se altere de alguma forma com pessoas que não estariam no seu meio, né, de convivência. Isso é muito complicado, porque quando você se esgota emocionalmente, porque o cansaço bate, a sua mente fica cansada, e aí você começa a fazer algumas atividades, você começa a ter alguns comportamentos inadequados. Isso
complica a vida da gente, né? Quando a gente está num esgotamento, quando a gente não sabe recuar ou até não sabe levantar a mão e dizer eu preciso efetivamente de ajuda. E aí é onde as empresas se preocupam, algumas pelo menos se preocupam com os resultados, né? E com este cansaço. E isso é importante para nós profissionais. Agora temos muitas empresas no mercado que elas não estão muito adequadas e acabam exigindo que esse profissional ele conquiste este resultado, né? Essa meta a qualquer custo. É importante o líder nesse momento ter um papel fundamental onde ele possa fazer essa transição de trabalhos, onde ele possa absorver efetivamente essa solicitação, né, brusca às vezes inatingível de resultados e evitar esses esgotamentos nos seus liderados, porque uma equipe doente, né, digamos assim, profissionalmente, ela acarreta problemas dentro da própria empresa, né? O funcionário ele não se sente bem em trabalhar desta forma, ele chega em casa totalmente exausto, zero para a família. Vamos pensar em entender o outro, ou seja, deixa eu olhar para o outro de uma forma que eu entenda que lá do outro lado ele tem uma família, ele vai chegar em casa e ele precisa doar um pouco do seu tempo para essa família. E essas questões elas têm que ser absorvidas pelos líderes e saberem dosar esses estresses, essas solicitações, né, rígidas de querer atingir as metas a qualquer custo. E então a gente tem que pensar um pouquinho mais nesse funcionário, tá? E também lembrando, né, que o crescimento profissional é um processo contínuo e cada pessoa pode ter seu próprio caminho, né? E aí adaptar essas diretrizes às suas circunstâncias individuais é essencial. Então essa leitura do líder com o liderado e do liderado com o líder, ela deve existir, e isso é muito, muito importante para ambas as partes. Eu acho que a empresa tem a ganhar, o funcionário tem a ganhar, toda a equipe tem a ganhar. E nós, como líderes, nós temos um papel fundamental na vida desse liderado. Quando nós partimos para uma liderança mais acessível, esse liderado ele tem muito mais chances de conquistar os resultados que estão sendo solicitados do que efetivamente ele conseguir um resultado que não está dentro das competências dele. Então, quando a gente realmente fala para que esse funcionário ele trabalhe em determinadas funções, nós precisamos capacitá-los, nós precisamos entendê-los, e isso fica muito visível quando não acontece. Você faz jogos de cadeira dentro da empresa sem saber as habilidades, comportamentos, esgotamentos e o que aquele profissional, aquele ser humano, porque nós não podemos dividir, né, o ser humano o pessoal do profissional. Não adianta, as pessoas muitas vezes acham que podem fazer essa divisão, não podem. Isso é muito importante ser entendido. Por quê? Porque é uma única pessoa para fazer tudo, e essa pessoa ela tem as suas habilidades, as suas diferenças entre elas. Então, quando nós capacitamos uma pessoa para um crescimento profissional,
nós temos que fazer toda essa leitura desse profissional. Vamos entendê-lo como ele tem medo de crescer, como que ele recebe mudanças, quais são os comportamentos dele em relação aos resultados desejados pela empresa, quais são as expectativas. Perceba que um assunto acaba puxando o outro, né? Quando nós falamos sobre expectativas, qual a expectativa que eu tenho em cima de um funcionário, eu estou falando quais os medos que esse funcionário está me trazendo. Então o líder ele tem que ter essa capacidade de leitura. Ele também tem que se desenvolver. Então quando a gente fala sobre liderados, né, aqui a gente fala muito sobre líder, mas quando a gente fala sobre o liderado, a gente tem que olhar muito mais para o líder do que para o próprio liderado, porque o líder bem treinado, um líder bem aperfeiçoado, com as suas devidas regras, as suas devidas métricas no lugar, onde ele sabe até que ponto ele entende ou pode chegar com aquele liderado, ele se autoconhecer, ele conhecer a sua autodisciplina, ele levar em consideração que o seu liderado também tem a sua vida profissional, os seus desejos, os seus anseios. Vocês acabam construindo tudo isso juntos e é o melhor dos mundos. Então fica a dica aqui, mais uma vez, né, que a gente possa fazer essa leitura e é uma leitura muito, muito bacana. Bom, por hoje a gente está falando então sobre este assunto. Espero que vocês tenham gostado do tema. E eu sou Silvia D'Amico e agradeço imensamente a audiência, a todos vocês que estiveram aqui até agora conosco e curtem a Neurocomando e também curtem a TV Humana. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, seguirem as redes sociais da TV Humana. Eu espero que vocês, no próximo programa, estejam por aqui e até lá!